Então, gente, olha, hoje nós vamos abrir o Fala Bahia falando de bola, né? Mas não é bola futebol, é bola marmelada, bola de corrupção, bola de bandidagem, Suborno. suborno, né? Eu agora há pouco coloquei no meu Instagram, Emerson José Oficial, lá um vídeo, e é como eu falei, hoje é quarta de marmelada. E a gente vai abrir falando de futebol, todos acompanham aqui, claro, segundas, quartas e sextas, o ótimo quadro Fala Bahia em campo com o Thiago Mastroianni, sempre no final do programa, mas eu convidei o Thiago hoje aqui para a gente bater um papo bem rapidamente, porque muita gente, eu recebi muitas mensagens hoje pedindo para a gente conversar e falar sobre isso. E eu não paro de receber mensagens aqui no meu Instagram, siga lá Emerson José Oficial, siga também o nosso canal do YouTube, não paro de receber mensagens, todo mundo está falando disso. Porque futebol é a paixão do povo brasileiro, né? Aliás, é uma das poucas diversões do povo brasileiro e não é uma diversão barata. Então, eu dou boa noite a Thiago aqui e queria saber dele. Thiago, a gente conversava até um pouco antes de entrar no ar Uhum. aqui. No caso, as grandes vítimas, né, de toda esta operação chamada penalidade máxima, as grandes vítimas são as equipes de futebol, os times e as próprias casas de apostas, não é isso, Thiago? Bem-vindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Danuta. Boa noite, todo mundo ligado no Fala Bahia. Eu acredito que o torcedor, aquele cara que vai Não, pro claro. estádio também, torcer, que tá em casa torcendo, quando ele vê um Um jogador escanteio, expulso. um escanteio mal cedido pro adversário. Eu, sinceramente, eu sou jornalista esportivo há 29 anos e eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha do que tá acontecendo. Porque você deixa de acreditar no futebol, você deixa de acreditar naqueles jogadores que estão lá dentro de campo. Você não sabe, os caras, muitos deles vêm de camadas pobres da população, né? E quando vê dinheiro fácil, e muitos deles que ganham muito bem. O Eduardo Bauer, mesmo, por exemplo, ganha R$ 200 mil por Ô, mês. Thiago, Quem nesse país ganha R$ 200 mil pois por é, mês? como explicar, Thiago, isso que você está falando, né? A gente, eu sei que tá muita gente aí no trânsito, aí você vai falar: mas você está falando de futebol hoje é mesa". Não, não é. Tem muita gente no trânsito hoje, indo para casa correndo, para ir ver o jogo do Bahia daqui a pouco, às 7 horas da Uhum. noite, né. Eu mesmo vou sair correndo aqui pegar meu filho para ver o Galo 8 horas da noite, também vou ver um pedaço do jogo do Bahia. Tem muita gente querendo chegar em casa para assistir o futebol, a torcida do Vitória se preparando para o próximo final de semana. Eu queria Ah, hoje entender. também, hoje tem Vitória e É, Bahia no mesmo horário. exatamente, no mesmo horário, 7 da noite, perdão. Quer dizer, eu fico pensando o seguinte, o que o Thiago falou, olha, corrupção pode ser R$ 1, pode ser R$ 500 mil, pode ser R$ 1 milhão, é corrupção, é suborno, é bandidagem, não interessa. Eu queria só perguntar, ao ouvinte isso, explicar, o Thiago acabou de falar que o jogador do Santos ganha 200 mil e se vende por 50, por 30, por 20. Né, lembrando que nós não estamos julgando, a gente está falando sobre o que está ocorrendo, os nomes citados. E nomes E citados de por 10 em 10 minutos apostadores. aparece uma lista, né. Nem sempre esses nomes citados toparam esse negócio Exatamente. escuso, né? Eu acho, Emerson, que estão fazendo tudo para acabar com a magia do futebol, viu? Nós que amamos futebol, nós não vamos deixar. O que a gente está vendo aí, essas conversas de WhatsApp de apostadores com o Eduardo Bauerman, com outros, o Fernando Neto, que jogou aqui no Vitória até 3 anos atrás, dão nojo essas mensagens, né? Seduzindo os jogadores, eles aceitando. E daqui a pouco, você que for assistir o jogo do Bahia, o jogo do Vitória, o jogo do Atlético Mineiro, do Flamengo, toda jogada agora vai passar a ser suspeita. Esse é o problema, porque, eu acompanhei no GE, eu estou falando toda hora, eu tenho vários aplicativos de futebol, toda hora eu recebo aqui uma mensagem chegando: "Olha, mais nomes envolvidos, mais nomes", e agora pegou na Série A, né. E eu acompanhei no GE as imagens dos lances de cartão amarelo, né, de cartões amarelos que os jogadores tomaram, são lances normais. Você vê que às vezes o cara vai tenta impedir um contra-ataque, toma amarelo e depois aparece com aquele lance normal e estava no esquema. Você não sonha que dizer ali: "Ó, isso aí foi armação". A minha opinião, Emerson, é de restringir determinada aposta. Você tem que limitar a aposta. As casas de aposta, que são grandes patrocinadores dos clubes do futebol, entraram principalmente de 2021 para cá, entraram com muita São força, vítimas também, são porque quem vítimas. paga é a banca, quem As paga é a casas de casa de aposta, apostas são grandes interessadas em descobrir possíveis jogadores que estejam nesse porque estão esquema, perdendo dinheiro. porque estão perdendo dinheiro, E né? os colegas de profissão também, Thiago, você imagina um cara desse, aparece no vestiário, aparece para treinar.
O jogador que está do lado dele, companheiro dele de quarto, fala: "Espera aí, meu amigo, você entregou o jogo, agora eu não posso errar um lateral, não posso dar um escanteio, não posso fazer um pênalti que vão achar É, que eu estou fazendo isso". você apostar em quem ganha, quem perde, o placar do jogo, tudo bem, mas as apostas elas vão mais a fundo, elas vão no cartão amarelo, elas vão em número de escanteios, se não me engano também, acabam sendo mais detalhistas, elas vão também em número de faltas. Isso é de pleno domínio do jogador de futebol que pode se converter, pode se subverter, E o né? interessante, viu, ouvintes, faz 2 meses, mais ou menos, ou mais, eu estava na praça de leitura aqui da Rede Bahia batendo um papo com o Thiago, falei: "Thiago, esse negócio de aposta, se vai dar problema", mas só que quando eu falei isso com ele, eu falei: "Isso vai dar problema com a arbitragem", né. Você lembra dessa conversa que a gente teve? O árbitro vai começar a dar amarelo, um amigo do árbitro vai lá, olha, aí o cara chega para o amigo dele: "Ó, vou dar um amarelo no primeiro tempo", vai lá, aposta lá, milzinho lá, pode acontecer. E não, tá acontecendo com os jogadores, quer dizer, pelo menos por enquanto. Eu conversei com um grande amigo meu de Brasília, antes de vir para cá, e ele tem ligação com uma turma boa lá também, lá de Goiás. Olha, vem gente grande aí, viu? Isso vai crescer. A gente falava aqui antes do programa, estoura tudo de uma vez, gente, né? Estoura tudo. Bom trabalho sendo feito lá pelo Ministério Público de Goiás, que começou com o presidente do Vila Nova, né? E o De ministro da Goiás. Justiça, me parece, já pediu para a Polícia Federal intervir e apurar eventuais irregularidades. Aqui, eu já estou recebendo Continua mesmo. aqui de torcedores aqui, Continua. falando de jogadores do time dele, do meu time, de outros times aí, que tomou vermelho à toa, tomou amarelo à toa. Outro dia eu vi um amarelo absurdo, não quer dizer que o cara tá no esquema, esse é o problema. Isso. O cara foi bater o Pode lateral, dizer o que outro chegou lá e puxou às vezes é para bobagem retardar, mesmo do olha, é cara. bobagem do cara, né. É. E tô vendo aqui o Rodrigo lá de Itabuna tá perguntando ao Thiago se ele já havia, com a experiência que ele tem, já havia, visto isso na vida. Teve o caso da Teve o caso da loteria, loteria na década de esportiva, 80, em né, 1982, manipulação de 82. resultados, mas a loteria esportiva era aquela coisa, né? A aposta era em quem ganha, quem empata, se o jogo vai ser empate, quem ganha, quem perde. Não era tão detalhado, é isso que eu estou falando. As casas de apostas, elas estão detalhando. Então você vai e diz assim: olha, o jogador vai tomar um cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Você vai e aposta R$ 1.000 para ganhar 10.000. Então você já sabe que o apostador já estava sabendo, o cara que entrou no esquema, ele já combinou com o jogador de tomar um cartão amarelo no primeiro tempo. E aí, quem é que vai apostar que se o jogador do time vai tomar cartão amarelo no primeiro tempo e aquele jogador? Então cresce a aposta e você acaba ganhando mais. Para as casas de apostas não é bom isso. Para mim, esses caras aí que estão os que realmente forem evidenciados que estão dentro do esquema não podem ser considerados Não, esportistas. não, esses Não caras pode. têm que ser banidos do futebol, porque senão vai continuar. Se der uma penazinha aí de 6 Você perde a meses, não, credibilidade no se futebol. provar, essa é a minha opinião, se provar, né, que eles realmente se venderam, eles têm que ser banidos do futebol, porque senão Futebol vai não, continuar. futebol não pode perder para esses caras, Não, não Emerson. pode, porque eles prejudicam a torcida, as empresas, os clubes, os seus colegas de trabalho, os seus companheiros de time de futebol, prejudicam as próprias casas de apostas também, como a gente já falou. E outra coisa, eles acabam envolvendo o futebol brasileiro numa lama enorme, que pode afastar, inclusive, investimentos aqui no futebol brasileiro. E olha, Exatamente. e o futebol, gente, a gente está discutindo aqui o futebol, eu já falei isso aqui, o futebol ele não tem não, é só jogador, No é que futebol como ganha bem, negócio. é negócio, é venda, é bebida, é É a comida. imagem do Não, futebol, não, estou falando Emerson. também de toda a Claro. estrutura que tem um Isso. campeonato, né? É o vigilante que está na Fonte Nova, né? É o bilheteiro, é o cara que trabalha no site, enfim, envolve muita gente, O que vende portanto, a cerveja na ladeira da Ponte das claro, claro, Pedras. exatamente. Olha, tem que ser banido um cara desse, tem que ser banido porque e olha, eu estou falando esportivamente, Sim. e criminalmente aí tem a lei para poder, colocar esses caras na cadeia. Ô, Portanto, Emerson, aqui, ó, vamos lá pra alguns gente nomes conhecidos do torcedor baiano que aparecem nas conversas não significa que eles estejam na manipulação de lances para as apostas, mas apareceram em conversas. O Vitor Ramos, que foi jogador há muito tempo do Vitória, por 3 vezes. Nino Paraíba, lateral, que atuou nos 2 times. O Pedrinho, menino novo, está no Atlético Paranaense, ex-lateral do Vitória. O Zeca, lateral do Vitória, que está escalado para o jogo de hoje à noite. Vitória não quis comentar o assunto até depois do jogo. O Zeca disse que vai dar uma entrevista coletiva após a partida contra o Ceará.
Ele foi abordado quando atuava no time do Houston, lá nos Estados Unidos. O Paulo Miranda foi do Bahia em 2011. E o Fernando Neto, que jogou no Vitória 3 anos atrás, se não me engano, ele seria um emissário forte dos apostadores por ter amizade. Ele disse, olha, pode deixar comigo que eu falo com fulano de tal, que eu falo com cicrano, entendeu? Olha, se forem condenados, tem de sair do futebol, para o bem do futebol. Tiago, obrigado. A gente se encontra mais tarde no Daqui a Fala pouquinho Bahia em não fala Campo. Bahia em Campo. Ele vai falar do Bahia e do Vitória que jogam hoje, tá?